Missa do 30º domingo do tempo comum, ano C. O tema: a humildade agrada a Deus. A mensagem central: a oração que parte do coração humilde chega ao céu. Vamos refletir este tema e esta mensagem a partir de 3 atitudes. A primeira, a nossa atitude diante de Deus. A nossa atitude diante de Deus deve ser de humildade. A condição para a nossa oração chegar ao coração de Deus e para nós recebermos o perdão de Deus é a humildade. Na primeira leitura diz: a oração do humilde atravessa as nuvens, ou seja, atinge o coração de Deus. No Evangelho, Jesus conta uma parábola. E nesta parábola, 2 pessoas vão ao templo orar. Podemos observar 2 atitudes. A primeira, do fariseu, marcada pelo orgulho, pela autossuficiência, pela arrogância. A oração do fariseu: Deus, eu te agradeço, porque não sou igual aos outros homens, ladrões, desonestos, infiéis, porque não sou igual a este publicano, jejum 2 vezes por semana e devolvo o dízimo de tudo que eu recebo. É uma oração de quem está confiando só nos seus méritos e não na misericórdia de Deus. É a oração de quem não se reconhece pecador e se fecha à graça de Deus. A segunda atitude é do publicano. Fica distante, pois não se sente digno de se aproximar do altar do Senhor. Bate no peito em sinal de arrependimento e ele reza: piedade, Senhor, porque sou um pecador. É a oração caracterizada pela humildade, de quem está confiando não nos seus méritos, mas na misericórdia de Deus, de quem se arrepende e se abre à graça divina. Meus irmãos e irmãs, podemos nos perguntar: como eu estou me apresentando a Deus? Com o coração orgulhoso ou com o coração humilde? A segunda atitude é a nossa atitude diante do outro. Diante do outro, a nossa atitude também deve ser de humildade, de amor, de misericórdia. Não de julgamento, não de nos acharmos melhores do que os outros. Meus irmãos e irmãs, quem menospreza o outro está muito distante de Deus. Nesta parábola, diante do outro, podemos também perceber 2 atitudes. A atitude do fariseu, que antes de olhar para a sua vida, olha para a vida do outro, que se acha melhor do que o outro. Eu não sou igual a esses outros. Que se sente no direito de julgar: eu não sou igual a este publicano. Mas nós temos a segunda atitude, a atitude do publicano, que ao invés de olhar para a vida do outro, ele olha para a sua vida, reconhece os seus pecados e, acima de tudo, se coloca num processo de transformação. Jesus diz no Evangelho: quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Jesus está nos ensinando que o nosso agir deve ser marcado pelo amor, pela misericórdia, pelo acolhimento e não pelo julgamento. Jesus nos ensina que nós devemos olhar para a pessoa muito mais do que para os seus pecados. Jesus nos ensina que quando nós julgamos o outro, nós estamos perdendo tempo para amar. Por isso,
devemos julgar menos e amar mais. Meus irmãos e irmãs, eu repito, quem menospreza o outro está muito, mas muito distante de Deus. A terceira atitude é a atitude de Deus diante de nós. A atitude de Deus diante de nós, uma primeira, é acolher a oração do humilde e não acolher, recusar a oração do coração arrogante, prepotente. E Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso íntimo. Para Deus, ninguém mente. Podemos até mentir para o outro, falar uma coisa e o coração está totalmente diferente. Podemos até falar mal do outro por trás, mas, meus irmãos e irmãs, Deus conhece o nosso coração. Para Deus, ninguém mente. E a outra atitude de Deus é nos oferecer a salvação, é nos oferecer a misericórdia. Na parábola, Jesus disse: este saiu justificado, mas o primeiro não. Meus irmãos, a humildade agrada a Deus, mas o orgulho fecha a porta da bênção de Deus, da misericórdia de Deus. Para concluir, na segunda leitura, São Paulo nos mostra que na vida nós estamos enfrentando um combate. E para nós sairmos vencedores neste combate, nós precisamos usar as armas certas. E as armas certas são a humildade, o amor, a misericórdia. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.